Olá, caros cosmonautas bravadores do conhecimento. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante através dos confins da evolução, da exploração científica e do mundo envolvente da ficção científica. Ao celebrarmos nada mais nada menos do que 60 anos dos X-Men, exploraremos a profunda relação entre a ciência, a ficção científica e o conhecimento. Nesse vídeo, vamos desvendar como os X-Men surgiram a partir de ideias e conceitos, idealizados por grandes autores da ficção científica, verdadeiros profetas, e como se entrelaça uma trama com a ciência, com a ficção científica, incluindo aí os X-Men, e como isso pode inspirar o pensamento científico. Então, meus amigos cosmonautas, junte-se a mim, venham junto comigo no Pássaro Negro e ajustem seus cintos de segurança. E vamos juntos nessa reflexão para descobrir o que ele nos vai ensinar sobre a ciência, a evolução e a maravilhosa ficção científica. Então, vamos aprofundar nas várias camadas dos 60 anos dos X-Men, os filhos do átomo. Cosmos Cultura Nerd. Os X-Men foram criados por Stan Lee e Jack Kirby. Eles fizeram a sua primeira aparição em X-Men número 1 de setembro de 63. Eles são parte do universo Marvel, logicamente, né? Eles destacam por serem mutantes, ou seja, são indivíduos, seres, nascidos com habilidades especiais, que geralmente se manifestam a partir da adolescência. Eles foram inspirados por uma grande variedade de influências culturais e sociais. E a sua criação está intimamente ligada e relacionada também a preocupações que aconteciam na época que eles foram criados, o final dos anos 50, o início da década de 60. É o que são, por exemplo, o momento dos direitos civis, apartheid, Guerra Fria, mas acima de tudo, tudo mesmo, ficção científica. Muita, mas muita mesma ficção científica. Tanto o Stan Lee como o Jack Kirby, eles eram entusiastas da ficção científica e frequentemente eles buscavam inspiração nesse gênero para suas histórias. E essa influência é muito evidente na abordagem dos X-Men como um grupo de super-humanos com poderes mutantes. Os X-Men surgem durante a Era de Prata dos quadrinhos. Houve a Era de Ouro, lá em 38, com o surgimento do Super-Homem, logo em seguida o Batman, em 39, Capitão América, assim por diante, Mulher Maravilha e tal. Essa foi a Era de Ouro, período da Grande Depressão, da Segunda Guerra. Aí tivemos o surgimento da Era de Prata, que é quando surgem os X-Men. Só que essa Era de Prata dos quadrinhos, que explodiu, além de vários outros heróis, ela foi muito influenciada por uma outra coisa, pela Era de Ouro. Não, eu não estou falando da Era de Ouro, que eu acabei de falar agora aqui do Super-Homem Batman, não é essa de Ouro, e sim a Era de Ouro da ficção científica. Essa Era de Ouro da ficção abriu no final dos anos 30 e vai até os anos 50. E ela ajudou a popularizar o gênero de ficção científica. E o que, por consequência, levou maior procura, maior demanda por quadrinhos de ficção científica. E foi nessa época também que surgiram conceitos e ideias que posteriormente foram explorados nos quadrinhos, como, por exemplo, viagens espaciais, super-heróis, invasões alienígenas. Foram tudo nessa época da Era de Ouro, da ficção científica, que esses conceitos depois foram popularizados e amplamente explorados nos quadrinhos que primeiramente surgiram. A ficção científica, em geral, com as suas explorações, possibilidades de futuros maravilhosos, empolgantes, sociedades alternativas e dilemas éticos, influenciou o desenvolvimento das histórias dos X-Men. Sim, a ficção científica influenciou os X-Men. Como? Por exemplo, autores
profetas, melhor dizendo, como H.G. Wells, o nosso bom doutor Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, eles contribuíram, através de suas obras, para a expansão da ficção científica. E sim, nessas obras que eles criaram, escreveram e popularizaram o gênero da ficção científica, eles podem, indiretamente, ter inspirado elementos das histórias dos X-Men. Esses autores exploraram conceitos científicos e tecnológicos nas suas obras, influenciando assim as histórias dos X-Men, que também envolvem temas complexos de genética, mutações, tecnologia, robótica, inteligência artificial e muitas outras coisas. Tudo temas, conceitos que foram abordados antes nas obras desses autores. Esses profetas, como eu acabei de citar, eles frequentemente exploram a evolução e as transformações da humanidade nas suas obras. E assim, eles podem ter influenciado a visão dos X-Men como uma possível evolução da espécie humana, inspirado em elementos temáticos e conceituais nas histórias. Como eu já falei, Lee e Kirby eram entusiastas, amantes da ficção. Eles consumiam ficção. Então, ao consumir ficção, esses conceitos, através da retroalimentação, uma obra influencia, que influencia outra, ficaram gravados no seu íntimo, no seu ego, no seu ser. E na hora de criar os X-Men, eles botaram isso para fora, esses conceitos que eles achavam tão extraordinários. Agora, algumas obras que nós podemos perceber a influência desses autores, desses profetas nos X-Men, por exemplo, é Ilha do Tomorrow, de H.G. Wells. Esse livro, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Vai ter que voltar para 1896, que é quando ele foi publicado pela primeira vez. Ali, Wells publica, e nesse livro ele aborda como a manipulação genética e a evolução, explorar a fronteira entre a humanidade e a animalidade, com personagens questionando a sua identidade e a sua natureza devido a diferenças genéticas. Então vamos vir agora um pouquinho mais para o presente. Vamos vir para o período entre 1942 e 1950. Durante esses 8 anos, o nosso bom doutor, nosso PhD em bioquímica, o Isaac Asimov, ele publica os contos em revistas pulp, originalmente, da Fundação. Depois, esses contos são acrescidos de um prefácio e são condensados em um único volume. Aí ele edita Fundação, o primeiro volume de uma trilogia, 3 livros, como se dizer, Fundação, Fundação Império e a Segunda Fundação. No segundo volume, Fundação Império, Asimov nos conta sobre um personagem, um mutante. Veja bem, mutante. Um mutante telepata, o Mulo. Ele tem a capacidade de influenciar as emoções e as decisões das pessoas. E sim, ele pode ter sido uma fonte de inspiração para a criação do nosso tão amado personagem, o tão cativante professor Charles Xavier. Não estou dizendo que ele foi a inspiração ou que Xavier é uma cópia de Mulo, mas o conceito, a ideia, pode ter influenciado na criação de Charles Xavier. E a inclusão do personagem como Mulo, com habilidades telepáticas, é uma coisa notável. Essas características que o Mulo reflete a exploração de habilidades mutantes e de poderes especiais, que se tornaram um elemento central nas histórias dos X-Men.
Então, mais uma vez, eu afirmo que é possível e provável que a presença de personagens mutantes em obras de ficção científica, como a Fundação do Asimov, tenha contribuído para a popularização desses conceitos e inspirado a inclusão de personagens mutantes nas histórias, que, por sua vez, são os X-Men. E também de Asimov, nós temos o livro, também de 1950, Eu, Robô. Ali, nosso doutor, nosso PhD, ele explora as relações entre humanos e robôs. E essa exploração, essa dinâmica, ela pode ter servido de inspiração para a criação de personagens mutantes com habilidades especiais, já que no livro os robôs são personagens com habilidades, poderes especiais. E também questões éticas associadas a isso. Também existem no livro Eu, Robô, que também são temas abordados nos X-Men. A relação entre humanos e mutantes, que frequentemente reflete a relação entre humanos e seres com poderes especiais, pode ter sido inspirada indiretamente através das obras de Asimov, de Eu, Robô e outros livros de sua coleção de robôs. Já o grande Arthur C. Clarke, nosso inventor do radar, ele escreveu em 68 a grandiosa, magnífica epopeia, a grandiosa obra 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ali, em uma abordagem futurista de tecnologia, Clarke, ele pode ter influenciado a introdução de temas de tecnologia avançada e de conceitos de exploração espacial nas histórias do X-Men, bem como o modo como a sociedade e os indivíduos lidam com isso e com as mudanças, os avanços científicos e a evolução, e como esta tem um impacto profundo na compreensão dos indivíduos, de si mesmos e do mundo ao seu redor. E também no mesmo ano, Philip K. Dick, ele escreveu Androides Sonhos com Ovelhas Elétricas. Talvez você não conheça o livro pelo seu tema, mas eu tenho certeza que você conhece o filme, ou já ouviu falar do filme que adapta essa magnífica obra aos cinemas. Blade Runner, o caçador de androides. Sim, Blade Runner é a adaptação cinematográfica do livro de Philip K. Dick, Androides Sonhos com Ovelhas Elétricas. No livro de K. Dick, androides questionam o que é um ser humano, um mundo onde androides altamente avançados, que podem ser praticamente indistinguíveis de seres humanos. E se nós pegarmos e analisarmos os mutantes do X-Men, que são também marginalizados e discriminados por serem diferentes dos humanos considerados normais, existe uma grande similaridade na abordagem, como o Dick faz com os androides e como os X-Men fazem com os mutantes, marginalizados, considerados uma subcategoria. E se nós pegarmos personagens como a Mística, que pode mudar de forma, ou Fera, que tem características físicas distintas, eles enfrentam dilemas de identidade semelhantes aos androides e no livro de K. Dick. E a influência está aqui, está na exploração da diferença e da identidade como um elemento temático compartilhado entre as obras. Essa questão é mais temática do que narrativa, mas ainda assim é uma influência, influenciando as histórias, os conceitos em que foram calcadas, alicerçadas as histórias dos X-Men.
Falando agora propriamente dos X-Men, o alicerce, o pilar central das histórias dos X-Men é que eles representam uma etapa a mais na evolução humana. Assim como o Homo sapiens é uma outra etapa em relação ao Homo neanderthalis, o Homo superior, os mutantes, seriam uma etapa acima da evolução, no conceito de evolução nas histórias que mesmo. Embora, biologicamente, esse conceito de superior não seja aplicável, mas nas histórias é assim que é tratado. E esse tema reflete um tema que é muito comum na ficção científica, na época em que os X-Men foram criados, que explorava a evolução como um processo contínuo e misterioso. Os X-Men, ao abordar a evolução mutante como mudança social e biológica, permite que os leitores reflitem sobre as questões atuais, com o medo da tecnologia, a responsabilidade ética e a coexistência pacífica entre grupos diversos e, ao mesmo tempo, diferentes. Além disso, devemos levar em conta o contexto do que estava acontecendo na época, que era a Guerra Fria. Quando os X-Men foram criados, estava em plena Guerra Fria. O conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética era muito grande, influenciava todo o planeta. E até por uma consequência da Guerra Fria, estava acontecendo também a era nuclear, a exploração do uso da energia nuclear, tanto para fins pacíficos, por meio de tecnologias de radioterapia, de usinas nucleares, produção de energia, como também de armamento nucleares para destruir e erradicar vidas. E esses temas eram muito abordados pela ficção científica, que frequentemente explorava os perigos da energia nuclear e as suas implicações para a humanidade. E os poderes dos mutantes X-Men, eles podem ser vistos também como uma extensão desse medo, desses temores, representando assim habilidades potencialmente destrutivas nas mãos de poucos indivíduos. E também tem outra coisa que não podemos esquecer que influenciava o meio na época. Em 25 de maio de 61, John F. Kennedy ele faz um discurso. Lá, nesse discurso, ele estabeleceu uma meta, que os Estados Unidos, até o fim da década, até o fim dos anos 60, iam colocar um astronauta na Lua e o trazer de volta em segurança até o final da década. E esse discurso, essa ideia, isso causou um profundo impacto na sociedade americana na época. E é por isso que nós vemos, durante essa época, tantos filmes, tantas histórias de exploração espacial. Isso mexeu com o imaginário do público norte-americano. E, logicamente, também com nossos dois criadores, Lee e Kirby. Tanto é que Lee, em uma introdução da X-Men número 1, ele usou a frase, para designar os X-Men, chamamos de filhos do átomo. Isso ele fez para enfatizar a natureza mutante desses personagens. As mutações dos X-Men, elas possuem variações genéticas únicas, nenhum indivíduo é semelhante ao outro. E essas habilidades genéticas, variações, essas mutações, concedem a eles habilidades especiais. Assim como o átomo invoca a ideia que mutações são intrínsecas, porque átomos, a radiação, provoca mutações no nosso DNA. E assim os átomos, como são as unidades fundamentais da matéria, os X-Men, seus poderes também seriam únicos e fundamentais. Uma metáfora. E essa frase
Além disso, ela também pode ser interpretada como uma representação do medo do desconhecido e do progresso, que estava presente na época em que os X-Men foram criados. A década de 60, ela foi um período foi marcado por muitos avanços científicos, incluindo aí a corrida espacial por causa do discurso do Kennedy, a exploração nuclear, tanto para fins benéficos como bélicos, e tudo isso leva a uma empolgação espacial e a exploração nuclear também. Tanta empolgação que também gerava, ao mesmo tempo, preocupação, temores sobre os potenciais riscos e as consequências do uso indiscriminado desse conhecimento. Uma espécie de caixa de Pandora. Quando Pandora abre, lá na mitologia grega, a caixa, e todos os males da humanidade escapam de uma vez, e só restando dentro da caixa a esperança. Então, a energia nuclear, a exploração do espaço seria uma espécie de caixa de Pandora. E os X-Men representariam a esperança, os nossos temores para lidar com isso. A série de quadrinhos dos X-Men começou em 63, só que ela só foi até 70, porque em 1970, devido a vários problemas e dificuldades de vendas, não estava vendendo tanto quanto a editora gostaria, a série foi encerrada, foi cancelada no número 66. Só que os personagens ainda eram populares e havia uma crescente demanda por histórias de super-heróis. E assim, todos esses fatores levaram à criação de uma nova série, que foi intitulada Giant Size X-Men número 1, em 1975. E essa edição especial, ela trouxe uma nova equipe reformulada dos X-Men, dando tempo assim de 70 até 75, quando a ideia foi retomada, para as ideias que foram abordadas antes por K. Dick e Clark se condensassem, solidificassem, sedimentassem na sociedade e se tornassem influências para as histórias dos X-Men. A ficção científica ela também se destaca por seu futurismo, a sua capacidade de explorar preocupações sociais e morais e contemporâneas, projetadas em um futuro imaginário. Além da biologia, como eu citei, no caso da evolução, das mutações, que é o pilar, o alicerce central das histórias dos X-Men, eles também abordam outros conceitos, outros tópicos científicos ao longo desses 60 anos de histórias, nas suas várias edições, sagas e especiais. Entre esses tópicos, incluem temas de física, astronomia, genética, mutação, ética na ciência, neurologia, psicologia, medicina e cura, além de robótica, inteligência artificial. Tudo isso, todos esses temas, eles são abordados nas histórias dos X-Men. E a física, ela desempenha um papel crucial, principalmente quando temos personagens com poderes relacionados ao espaço e ao tempo, como Cable, que possui a habilidade de viajar, saltar pelo tempo. Isso levanta questões sobre paradoxos temporais. E sobre, sabe o que mais? Isso que levanta questões sobre a teoria da relatividade de Albert Einstein. E assim, essas histórias, elas, ao abordarem esses temas,
elas ganham uma âncora, elas se solidificam, elas se sedimentam, enriquecendo assim o aspecto científico das narrativas, dando cada vez mais plausibilidade, dando mais confiabilidade para essas histórias. A genética e a mutação são peças fundamentais para a série, pois os mutantes eles são retratados como indivíduos com variações genéticas que concedem a eles poderes especiais. E essa exploração aprofundada da genética traz à tona questões de hereditariedade, mutação genética e engenharia genética para o centro das histórias e para o centro da discussão. A ética na ciência é um tema muito recorrente, com personagens como o professor Xavier e Magneto representando visões opostas, até mesmo antagônicas, sobre como lidar com mutantes e a humanidade geral, levantando assim questões éticas relacionadas à pesquisa científica e à experimentação. E a presença de personagens com poderes mentais como Jean Grey, a nossa Fênix, e o professor Xavier leva à exploração de conceitos de neurociência e de psicologia, incluindo aí telepatia e telecinese, aprofundando a conexão com o campo da mente e do cérebro. Além disso, a busca por curas, para mutações ou lesões, introduz temas médicos como regeneração celular, terapias genéticas. Por outro lado, a presença de robôs e inteligências artificiais como os sentinelas expande, amplia a exploração de temas de robótica e da criação da inteligência artificial avançada, que são temas que são abordados nas histórias dos X-Men. A química também ela está presente, mas ela é frequentemente associada a questões relacionadas a substâncias químicas, experimentos científicos e engenharia genética, como no caso do projeto Arma X, que resultou na criação do nosso Wolverine. E a astronomia, a mais antiga das ciências, o espaço, o cosmos, ela está ligada à exploração de eventos cósmicos, planetas alienígenas e a presença de mutantes e conexões com as forças cósmicas, como a nossa querida Fênix, a nossa Jean Grey. Portanto, a astronomia é uma parte relevante das histórias dos X-Men, sim, minha gente. E quando se trata dos eventos do espaço e do cosmos, lá está a astronomia, nos mostrando o espaço, o cosmos, todo o seu esplendor, todo o seu brilho, uma grandiosidade infinita. E todos esses tópicos, eles adicionam camadas de sedimento e complexidade e relevância ao futuro e ao mundo dos X-Men. E tornam eles, assim, não apenas um conjunto de histórias de super-heróis, mas também uma exploração rica e muito rica de questões científicas, éticas e filosóficas que ressoam com o mundo real. E esses tópicos nas histórias dos X-Men, elas têm um grande potencial para divulgação e para educação científica. Elas podem envolver o público, desmitificar conceitos complexos e promover discussões éticas e inspirar pessoas e estudantes que se interessam por ciência e tecnologia. E eu não falo isso como um curioso, não. Eu sou professor de mais de 20 anos de bagagem de sala de aula. E nas minhas aulas, eu sempre usei temas como esses de ficção científica para abordar, ilustrar e exemplificar temas, conceitos de ciência, de física, química, astronomia para os meus alunos. E sempre tive êxito nisso. E essas narrativas envolventes dos X-Men, além de serem muito empolgantes, muito interessantes de se ler, elas também podem ser utilizadas como ferramentas educacionais, assim, tornando a ciência
mais acessível e cativante para uma audiência ampla. E eu falo isso não como um curioso. Eu sou professor, tenho mais de 20 anos de experiência em sala de aula. E sempre em minhas aulas, sempre que possível, usei elementos de ficção científica para exemplificar e ilustrar temas relacionados à ciência, de física, química, astronomia e outros. Esses princípios científicos de ficção eles servem para ilustrar e para exemplificar temas complexos de química, física, até mesmo matemática, tornando assim a coisa mais didática, mais simples de ser assimilada. E esses princípios presentes nas histórias dos X-Men, eles podem servir como uma ponte entre o entretenimento e o aprendizado, ajudando assim as pessoas a compreenderem conceitos científicos de maneira mais profunda. Além disso, ao explorar temas éticos relacionados à ciência, as histórias dos X-Men elas nos convidam a uma reflexão sobre as questões reais da pesquisa e na tecnologia. Isso pode incentivar discussões produtivas sobre a responsabilidade ética dos cientistas e a importância de tomada de decisões informadas na sociedade moderna. Então, os X-Men representam uma poderosa oportunidade de usar a ficção como uma ferramenta para promover a divulgação e a educação científica de uma maneira envolvente e inspiradora. Nessa viagem pelos 60 anos dos X-Men, nós vimos como a ciência e a ficção científica têm a capacidade de nos envolver e inspirar. Os X-Men, os filhos do átomo, eles nos envolveram e nos inspiram, iluminaram o nosso caminho com seu brilho atômico, mostrando que a evolução está em constante movimento. E exploramos assim o casamento entre a imaginação da ficção científica e as verdades complexas da ciência, com uma fusão que molda a nossa compreensão do mundo e do universo. E assim, meus amigos, se você gosta desses temas, se compartilha essa paixão pelo conhecimento, não deixe de apoiar esse canal. Como que você pode fazer isso? É muito simples e não lhe custa nada. Deixe um like aqui nos nossos vídeos, compartilhe eles, faça sua inscrição, deixe um comentário, comente suas aventuras no reino da ficção científica, da ciência, suas aventuras. Sugira destinos para nós irmos, obras que gostariam de ver analisadas. E preparem-se assim para decolar rumo em novas fronteiras de conhecimentos. Até a próxima viagem, exploradores das estrelas e da ciência. E vida longa e próspera.